A história humana foi forjada por guerras e conflitos sangrentos. Dos tempos mais antigos até os atuais, lutamos uns com os outros com os meios que nos são proporcionados. O problema é que esses meios evoluíram ao longo das eras e ficaram mais sofisticados e igualmente brutais e desumanos, a ponto de alguns deles serem estritamente proibidos e considerado crime grave contra a humanidade, mesmo em tempos de guerra. Esse é o caso do lança-chamas, por exemplo. Esta arma foi amplamente usada nas duas grandes guerras e em guerras posteriores. Projetado para destruir posições fortemente guarnecidas como trincheiras e bunkers, provou-se ser uma arma extremamente eficiente para esse tipo de trabalho. Seu funcionamento básico se resume a uma propulsão de um jato líquido extremamente inflamável, que por sua vez é incendiado, criando uma chama contínua que impregna e queima tudo que encosta. Seus impactos são terríveis. Na melhor das hipóteses, ao ser atingido, a pessoa pode sofrer facilmente queimaduras de segundo grau. E caso seja acertado em cheio pelo líquido ou exposto por um longo tempo às chamas, a pessoa será consumida pelo fogo até seu doloroso e inevitável fim. E seus danos não se limitam no físico. Sobreviventes tendem a desenvolver traumas e danos psicológicos permanentes. E isso se aplica também a quem utiliza a arma. Por seu alcance ser curto, o usuário tem uma visão ampla dos efeitos desumanos do lança-chamas em seus inimigos, sem contar o estrago devastador que esta arma é capaz de causar no meio ambiente. Por conta de todas essas características, o lança-chamas foi alvo de um amplo debate sobre seu uso durante a Primeira Guerra Mundial, sendo classificado por muitos como antiético e desumano. Apesar de anos de discussão, seu uso só foi restringido anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, através da Convenção sobre Armas Convencionais, que entrou em vigor em 1983, onde restringiu e regulamentou severamente o uso de armas incendiárias de qualquer tipo em conflitos armados. Outro tipo de arma que também surgiu na Primeira Grande Guerra e que também foi proibida foram as terríveis armas químicas, com destaque para o gás cloro e o gás mostarda. Com os surpreendentes avanços químicos ocorrendo no final do século XIX, não demorou muito para descobrirem que gases tóxicos pudessem ser usados como armas letais. O primeiro uso significativo de armas químicas ocorreu em 1915, quando forças alemãs lançaram cilindros de gás cloro contra as tropas aliadas na Batalha de Ypres. Este episódio marcou o início do uso massificado das armas químicas. Após observarem o poder destrutivo desta arma em vidas humanas, ambos os lados do conflito começaram a utilizar gases tóxicos, resultando no aperfeiçoamento desses químicos e na descoberta de outros mais letais, como o gás mostarda. No caso do gás mostarda, seu efeito causa uma dor inimaginável. Os olhos são queimados, causando cegueira. Queimaduras e mucosa na pele também podem ser presenciadas, juntos de bolhas horríveis e dolorosas. E caso seja inalado, a pessoa sofre irritações e complicações respiratórias, além de bolhas internas surgirem no corpo. Danos a longo prazo, como câncer e outras doenças crônicas, também podem surgir posteriormente. E claro, em tempo prolongado ou alta exposição, pode levar à morte. A Convenção sobre Armas Químicas, realizada em 1997, proibiu de vez o uso dessas armas malditas em qualquer circunstância. Outra arma, que é bastante confundida com armas químicas e que por sorte também foi banida, são as armas biológicas. Essas armas são um dos auges da maldade humana. Se trata de armas vivas, que utiliza de micro-organismos patogênicos como vírus e bactérias para espalhar doenças entre a população e causar terror. Sua capacidade é tão destrutiva quanto das armas nucleares. Armas biológicas têm o potencial de dizimar por inteiro boa parte da população mundial de forma silenciosa, dependendo do seu tipo e da maneira que for usada. Vale ressaltar que o uso de armas biológicas não se dá de tempos modernos. Desde tempos antigos, o uso de doenças em guerras já era presente. Há registros de pessoas enfermas sendo enviadas para cidades inimigas, com o objetivo de contaminar a cidade com doenças.
Já na Idade Média, mongóis lançavam corpos contaminados com a peste negra para dentro de áreas urbanas, utilizando de catapultas, criando assim epidemias internas dentro das cidades. O último uso oficial de armas biológicas foi feito pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Através da infame Unidade 731, o governo japonês conduzia experimentos humanos terríveis em prisioneiros de guerra, além de produzirem diversas armas biológicas para o uso em combate na China, como por exemplo a bomba de cerâmica Uji, que carregava pulgas contaminadas com peste bubônica. Talvez a arma biológica mais perigosa seja o antrax. Esta é uma doença diabólica. Seus efeitos são mortais tanto em humanos quanto em animais. Seus sintomas característicos são inflamações severas com bastante presença de pus. Em casos graves, pode causar pneumonia e, na maioria das vezes, é fatal. Somente em 1972, o anthrax, junto de todas as outras armas biológicas, foram banidas, tanto para uso como também produção e armazenamento. Minas terrestres também não escaparam de proibições internacionais. Esta é uma arma presente em basicamente todo conflito de longa duração. Entretanto, desde 1999, minas do tipo antipessoal foram proibidas pelo Tratado de Ottawa. Seu estrago em vidas humanas em tempos de guerra, tanto em soldados como em civis desavisados, são devastadores. A morte é quase certa. Mas caso tenha a sorte de sobreviver após pisar em uma mina, dilacerações de membros e ferimentos de estilhaços são consequências inevitáveis. Porém, o maior problema é quando a guerra acaba. Geralmente, milhares deste utensílio maldito são instalados no solo, e encontrar todos após o fim da guerra é quase impossível. É nestes casos que ocorrem incontáveis acidentes de civis que são vitimados por esta arma no pós-guerra. Por esse motivo, apenas as minas do tipo antitanque são permitidas. Elas não ativam quando alguém pisa nelas, pois foram projetadas para detonar apenas quando veículos pesados passam por cima. Entretanto, já é de conhecimento que após aproximadamente 80 anos, minas terrestres se detonam sozinhas pelo desgaste. Por fim, temos as bombas de fragmentação, também conhecidas como bombas clusters. Sua ação é diabólica. Ao contrário de bombas convencionais que, ao atingir seu alvo, agem em uma explosão única. Bombas de fragmentação, como o nome sugere, são jogadas como uma única bomba, que se fragmenta no ar, liberando milhares de pequenas bombas do tamanho de granadas. Sua ação resulta em uma brutal chuva de explosões que atiram estilhaços para todas as direções. Dependendo da altura em que foi dispersa, pode se espalhar por quilômetros de distância. Essa característica torna a arma completamente imprecisa, varrendo uma área muitas vezes maior do que o alvo principal, causando danos colaterais na população. Além do mais, entre as milhares de pequenas bombas que são liberadas no ar, uma boa parte delas falha ao se detonar, o que acaba por causar diversos acidentes contra civis no pós-guerra. Ela já foi responsável por vitimar milhares de pessoas e em 2008 elas finalmente foram banidas em mais de 100 países, muito por conta dos seus efeitos colaterais em vidas inocentes. O que achou do vídeo? Não se esqueça de curtir e comentar temas que gostaria de ver aqui no canal. Isso é tudo. Até a próxima!